O Evangelho não faz menção alguma do purgatório, que só foi admitido pela Igreja no ano de 593. É incontestavelmente um dogma mais racional e mais conforme com a justiça de Deus do que o inferno, porque estabelece penas menos rigorosas e resgatáveis para as faltas de gravidade mediana. O princípio do purgatório é, pois, fundado na equidade, porque comparado à justiça humana, é a detenção temporária a par da condenação perpétua. Que julgar de um país que só tivesse a pena de morte para os crimes, e os simples delitos também seriam subordinados à pena de morte? Sem o purgatório só há para as almas duas alternativas extremas: a suprema felicidade ou o eterno suplício. E nessa hipótese, que seria das almas somente culpadas de ligeiras faltas? Ou compartilhariam da felicidade dos eleitos, ainda quando imperfeitas? Ou sofreriam o castigo dos maiores criminosos, ainda quando não houvessem feito muito mal? O que não seria nem justo e nem racional. Mas necessariamente a noção do purgatório deveria ser incompleta, porque apenas conhecendo a penalidade do fogo, fizeram dele um inferno menos tenebroso, visto que as almas aí também ardem, embora em fogo mais brando. Sendo o dogma das penas eternas incompatível com o progresso, as almas do purgatório não se livram dele por efeito do seu adiantamento, mas em virtude das preces que se dizem ou que se mandam dizer em sua intenção. E se foi bom o primeiro pensamento, outro tanto não acontece quanto às consequências dele decorrentes pelo abuso que originaram. As preces pagas transformaram o purgatório em mina mais rendosa do que o inferno. O purgatório originou o comércio escandaloso das indulgências, por intermédio das quais se vende a entrada no céu. Esse abuso foi a causa primária da reforma, levando Lutero a rejeitar o purgatório. Jamais foram determinadas e definidas claramente o lugar do purgatório e a natureza das penas aí sofridas. A nova revelação estava reservado o preenchimento dessa lacuna, explicando-nos a causa das terrenas misérias da vida, das quais só a pluralidade das existências poderia mostrar-nos a justiça. Essas misérias decorrem necessariamente das imperfeições da alma, pois se esta fosse perfeita, não cometeria faltas, nem teria de sofrer-lhe as consequências. O homem que na terra fosse em absoluto sóbrio e moderado, por exemplo, não padeceria enfermidades oriundas de excessos. O mais das vezes ele é desgraçado por sua própria culpa, porém, se é imperfeito, é porque já o era antes de vir à terra, expiando não somente faltas atuais, mas faltas anteriores não resgatadas. Reparem uma vida de provações, o que a outrem fez sofrer em anterior existência. As vicissitudes que experimenta são, por sua vez, uma correção temporária e uma advertência quanto às imperfeições que lhe cumpre eliminar de si, a fim de evitar males e progredir para o bem. São para a alma lições da experiência, rudes às vezes, mas tanto mais proveitosas para o futuro, quanto profundas as impressões que deixam. Essas vicissitudes ocasionam incessantes lutas que lhes desenvolvem as forças e as faculdades intelectivas e morais. Por essas lutas a alma se retempera no bem, triunfando sempre que tiver denodo para mantê-las até o fim. O prêmio da vitória está na vida espiritual, onde a alma entra radiante e triunfadora, como soldado que se destaca na refrega para receber a palma gloriosa. Em cada existência, uma ocasião se depara a alma para dar um passo avante. De sua vontade depende a maior ou menor extensão desse passo. Franquear muitos degraus ou ficar no mesmo ponto.
Neste último caso, e porque cedo ou tarde se impõe sempre o pagamento de suas dívidas, terá de recomeçar nova existência em condições ainda mais penosas, porque é uma nódoa não apagada ajunta outra nódoa. É, pois, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja das suas imperfeições, que se purga, em uma palavra, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação, como a terra, onde os homens espiam o passado e o presente, em proveito do futuro. Contrariamente, porém, à ideia que deles se faz, depende de cada um prolongar ou abreviar a sua permanência, segundo o grau de adiantamento e a pureza atingido pelo próprio esforço sobre si mesmo. O livramento se dá não por conclusão de tempo, nem por alheios méritos, mas pelo próprio mérito de cada um, consoante essas palavras do Cristo. A cada um segundo as suas obras. Palavras que resumem integralmente a justiça de Deus. Aquele, pois, que sofre nesta vida, pode dizer-se que é porque não se purificou suficientemente em sua existência anterior, devendo, se o não fizer nesta, sofrer ainda na seguinte. Isto é ao mesmo tempo equitativo e lógico. Sendo o sofrimento inerente à imperfeição, tanto mais tempo se sofre quanto mais imperfeito se for. Da mesma forma, porque tanto mais tempo persistirá uma enfermidade, quanto maior a demora em tratá-la. Assim é que, enquanto o homem for orgulhoso, sofrerá as consequências do orgulho, e enquanto for egoísta, sofrerá as do egoísmo. Devido às suas imperfeições, o espírito culpado sofre primeiro na vida espiritual, sendo-lhe depois facultada a vida corporal como meio de reparação. É por isso que ele se acha nessa nova existência, quer com as pessoas a quem ofendeu, quer em meios análogos àqueles em que praticou o mal, quer ainda em situações opostas à sua vida precedente, como, por exemplo, na miséria se foi mal rico ou humilhado se foi orgulhoso. A expiação no mundo dos espíritos e da terra não constitui duplo castigo para eles, porém um complemento, um desdobramento do trabalho efetivo a facilitar o progresso. Do espírito depende aproveitá-lo. E pergunta-se se não lhe será preferível voltar à terra com probabilidades de alcançar o céu, do que ser condenado sem remissão, deixando-a definitivamente. A concessão dessa liberdade é uma prova da sabedoria, da bondade e da justiça de Deus, que quer que o homem tudo deva aos seus esforços e seja obreiro do seu futuro. Que, infeliz por mais ou menos tempo, não se queixe senão de si mesmo, pois que a rota do progresso lhe está sempre franca. Considerando-se quão grande é o sofrimento de certos espíritos culpados no mundo invisível, quanto é terrível a situação de outros, tanto mais penosa pela impotência de preverem o termo desses sofrimentos, poderia-se dizer que se acham no inferno, se tal vocábulo não implicasse a ideia de um castigo eterno e material. Mercê, porém, da revelação dos espíritos e dos exemplos que nos oferecem, sabemos que o prazo da expiação está subordinado ao melhoramento do culpado. O Espiritismo não nega, pois antes confirma, a penalidade futura. O que ele destrói é o inferno localizado com suas fornalhas e penas irremissíveis. Não nega, outro sim, o purgatório, pois prova que nele nos achamos, e definindo-o precisamente e explicando a causa das misérias terrestres, conduz à crença aqueles mesmos que o negam. Será que ele repele as preces pelos mortos? Ao contrário, visto que os espíritos sofredores as solicitam, eleva-as a um dever de caridade e demonstra sua eficácia para os conduzir ao bem e por este meio abreviar-lhes os tormentos. E para maiores esclarecimentos indicamos a leitura de O Evangelho segundo o Espiritismo,
o capítulo 27, intitulado A Ação da Prece. Falando a inteligência, tem levado a fé a muito incrédulo, incutindo a prece no ânimo dos que as escarneciam. O que o Espiritismo afirma é que o valor da prece está no pensamento e não nas palavras. Que as melhores preces são as do coração e não as dos lábios. E, finalmente, as que cada qual murmura de si mesmo e não as que se mandam dizer por dinheiro. Quem, pois, ousaria censurá-lo? Seja qual for a duração do castigo na vida espiritual ou na terra, onde quer que se verifique, tem sempre um termo, próximo ou remoto. Na realidade, não há para o espírito mais que duas alternativas, a saber: punição temporária e proporcional à culpa, e recompensa graduada, segundo o seu mérito. Repele o Espiritismo a terceira alternativa, a da eterna condenação. O inferno reduz-se à figura simbólica dos maiores sofrimentos, cujo termo é desconhecido. O purgatório, sim, é a realidade. A palavra purgatório sugere a ideia de um lugar circunscrito, eis porque mais naturalmente se aplica à terra do que ao espaço infinito, onde erram os espíritos sofredores, e tanto mais quanto a natureza da expiação terrena tem os caracteres da verdadeira expiação. Melhorados os homens não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos, e estes, encarnando-se por sua vez, só fornecerão à humanidade corporal elementos aperfeiçoados. A terra deixará então de ser um mundo expiatório e os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes das suas imperfeições. Aliás, por esta transformação que neste momento se opera, a terra se elevará na hierarquia dos mundos. Mas por que não teria o Cristo falado do purgatório? É que, não existindo a ideia, não havia palavra que a representasse. O Cristo serviu-se da palavra inferno, a única usada como termo genérico para designar as penas futuras, sem distinção. Coloca-se ele ao lado da palavra inferno, uma equivalente a purgatório, e não poderia precisar-lhe o verdadeiro sentido sem ferir uma questão reservada ao futuro. Teria, enfim, de consagrar a existência de dois lugares especiais de castigo. O inferno, em sua concepção genérica, revelando a ideia de punição, encerrava implicitamente a do purgatório, que não é senão um modo de penalidade. Reservado ao futuro o esclarecimento sobre a natureza das penas, competia-lhe igualmente reduzir o inferno ao seu justo valor. Uma vez que a Igreja, após 6 séculos, houve por bem suprir o silêncio de Jesus quanto ao purgatório, decretando-lhe a existência, é porque ela julgou que ele não havia dito tudo. E questionamos porque não havia de dar-se sobre outros pontos o que, como este, se deu. A crença na eternidade das penas perde terreno dia a dia, de modo que, sem ser profeta, pode prever-se-lhe o fim próximo. Tais e de tal ordem poderosos e peremptórios têm sido os argumentos a ela expostos que nos parece quase supérfluo ocuparmos-nos de tal doutrina de hora em diante, deixando que por si mesma se extinga. Mas não se pode contestar que, apesar de caduca, ainda constitui a tecla dos adversários das ideias novas, o ponto que defendem com mais obstinação, convictos, aliás, da vulnerabilidade que ela apresenta, e não menos convictos das consequências dessa queda. Por esse lado, a questão merece sério exame. A doutrina das penas eternas teve sua razão de ser
como a do inferno material, enquanto o temor podia constituir um freio para os homens pouco adiantados intelectual e moralmente. Na impossibilidade de aprenderem as nuances tantas vezes delicadas do bem e do mal, bem como o valor relativo das atenuantes e agravantes, os homens não se impressionariam então, a não ser pouco ou mesmo nada, com a ideia das penas morais. Tampouco compreenderiam a temporalidade dessas penas e a justiça decorrente das suas gradações e proporções. Quanto mais próximo do estado primitivo, mais material é o homem. O senso moral é o que de mais tardio nele se desenvolve, razão pela qual também não se pode fazer de Deus, dos seus atributos e da vida futura, senão uma ideia muito imperfeita e vaga. Assimilando-o à sua própria natureza, Deus não passa para ele de um soberano absoluto, tanto mais terrível quanto invisível, como um rei despótico que, fechado no seu palácio, jamais se mostrasse aos seus súditos. Sem compreenderem o seu poder moral, só o aceitam pela força material. Não o veem senão armado com o raio ou no meio de coriscos e tempestades, semeando de passagem a destruição, a ruína, semelhantemente aos guerreiros invencíveis. Um Deus de mansuetude e cordura não seria um Deus, porém um ser fraco e sem meios de se fazer obedecer. A vingança implacável, os castigos terríveis, eternos, nada tinham de incompatíveis com a ideia que se fazia de Deus, não lhes repugnavam a razão. Implacável também ele, homem nos seus ressentimentos, cruel para os inimigos e inexorável para os vencidos, Deus que lhe era superior deveria ser ainda mais terrível. Para tais homens eram precisas crenças religiosas assimiladas à sua natureza rústica. Uma religião toda espiritual, toda amor e caridade, não podia aliar-se à brutalidade dos costumes e das paixões. Não censuremos, pois, a Moisés sua legislação draconiana, apenas bastante para conter o povo indócil, nem o haver feito de Deus um Deus vingativo. A época assim o exigia. Essa época em que a doutrina de Jesus não encontraria eco e até se anularia. À medida que o espírito se desenvolvia, o véu material ia se lhe dissipando pouco a pouco, e os homens habilitavam-se a compreender as coisas espirituais. Mas isso não aconteceu senão lenta e gradualmente. Por ocasião de sua vinda, já Jesus pôde proclamar um Deus clemente, falando do seu reino, não deste mundo, e acrescentando: amai-vos uns aos outros e fazei bem aos que vos odeiam, ao passo que os antigos diziam: olho por olho e dente por dente. Ora, quais eram os homens que viviam no tempo de Jesus? Seriam almas novamente criadas e encarnadas? Mas, se assim fosse, Deus teria criado para o tempo de Jesus almas mais adiantadas que para o tempo de Moisés. E daí o que teria decorrido para estas últimas? Consumir-se-iam por toda a eternidade no embrutecimento? O mais comezinho bom senso repele essa suposição. Não, essas almas eram as mesmas que viviam sob o império das leis mosaicas e que tinham adquirido em várias existências o desenvolvimento suficiente à compreensão de uma doutrina mais elevada, assim como hoje mais adiantadas se encontram para receber um ensino ainda mais completo. O Cristo não pôde, no entanto, revelar aos seus contemporâneos todos os mistérios do futuro. Ele próprio o disse: muitas outras coisas vos diria se estivesseis em estado de as compreender, e eis porque vos falo em parábolas. Sobretudo no que diz respeito à moral, isto é, aos deveres do homem, foi o Cristo muito explícito, porque tocando na corda sensível da vida material, sabia fazer-se compreender.
E quanto a outros pontos, limitou-se a semear sob a forma alegórica os germes que deveriam ser desenvolvidos mais tarde. A doutrina das penas e recompensas futuras pertence a esta última ordem de ideias. Sobretudo em relação às penas, ele não poderia romper bruscamente com as ideias preconcebidas. Vindo traçar aos homens novos deveres, substituir o ódio e a vingança pelo amor do próximo e pela caridade, o egoísmo pela abnegação, era já muito. Além disso, não podia racionalmente enfraquecer o temor do castigo reservado aos prevaricadores, sem enfraquecer ao mesmo tempo a ideia do dever. Se ele prometia o reino dos céus aos bons, esse reino estaria interdito aos maus. E para onde iriam eles? Demais, seria necessária a inversão da natureza para que inteligências ainda muito rudimentares pudessem ser impressionadas de feição a identificarem-se com a vida espiritual, levando-se em conta a circunstância de Jesus se dirigir ao povo à parte menos esclarecida da sociedade, que não podia prescindir de imagens de alguma sorte palpáveis, a não de ideias sutis. Eis a razão por que Jesus não entrou em minúcias supérfluas a esse respeito. Nessa época não era preciso mais do que opor uma punição à recompensa. Se Jesus ameaçou os culpados com o fogo eterno, também os ameaçou de serem lançados à guena. Ora, que vem a ser a guena? Nada mais ou menos que um lugar nos arredores de Jerusalém, um monturo onde se despejava as imundícies da cidade. Dever-se interpretar isso também ao pé da letra? Entretanto, era uma dessas figuras enérgicas de que ele se servia para impressionar as massas. O mesmo se dá com o fogo eterno. E se tal não for o seu pensar, ele estaria em contradição, exaltando a clemência e misericórdia de Deus, pois clemência e inexorabilidade são sentimentos antagônicos que se anulam. Desconhecer-lhes-ia, pois, o sentido das palavras de Jesus, atribuindo-lhes a sanção do dogma das penas eternas, quando todo o seu ensino proclamou a mansidão do Criador, a sua benignidade. No Pai Nosso, Jesus nos ensina a dizer: perdoai-nos, Senhor, as nossas faltas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Pois se o culpado não devesse esperar algum perdão, inútil seria pedi-lo. E esse perdão é, porém, incondicional? É uma remissão pura e simples da pena em que se incorre? Não. A medida desse perdão subordina-se ao modo pelo qual se haja perdoado, o que equivale dizer que não seremos perdoados desde que não perdoemos. Deus, fazendo do esquecimento das ofensas uma condição absoluta, não podia exigir do homem fraco o que ele, onipotente, não fizesse. O Pai Nosso é um protesto cotidiano contra a eterna vingança de Deus. Para homens que só possuíam da espiritualidade da alma uma ideia confusa, o fogo material nada tinha de improcedente, mesmo porque já participava da crença pagã quase universalmente propagada. Igualmente, a eternidade das penas nada tinha que pudesse repugnar a homens desde muitos séculos submetidos à legislação do terrível Jeová. No pensamento de Jesus, o fogo eterno não podia passar, portanto, de simples figura, pouco lhe importando fosse essa figura interpretada à letra, desde que ela servisse de freio às paixões humanas. Sabia ele ao demais que o tempo e o progresso se incumbiriam de explicar o sentido alegórico, mesmo porque, segundo a sua predição, o Espírito de verdade viria esclarecer aos homens todas as coisas. O caráter essencial das penas irrevogáveis é a ineficácia do arrependimento, e Jesus nunca disse que o arrependimento não mereceria a graça do Pai.
Ao contrário, sempre que se lhe deparou ensejo, ele falou de um Deus clemente e misericordioso, solícito em receber o filho pródigo que voltasse ao lar paterno. Inflexível sim para o pecador obstinado, porém pronto sempre a trocar o castigo pelo perdão do culpado sinceramente arrependido. Este não é, por certo, o traço de um Deus sem piedade. Também convém assinalar que Jesus nunca pronunciou contra quem quer que fosse, mesmo contra os maiores culpados, a condenação irremissível. Todas as religiões primitivas, revestindo o caráter dos povos, tiveram deuses guerreiros que combatiam à frente dos exércitos. O Jeová dos hebreus facultava-lhes 1000 modos de exterminar os inimigos, recompensava-os com a vitória ou punia-os com a derrota. Tal ideia a respeito de Deus levava a honrá-lo ou apaziguá-lo com sangue de animais ou de homens, e daí os sacrifícios sangrentos que representavam um papel tão saliente em todas as religiões da antiguidade. Os judeus tinham abolido os sacrifícios humanos. Os cristãos, apesar dos ensinamentos do Cristo, por muito tempo julgaram honrar o Criador, votando aos milhares às chamas e às torturas os que denominavam hereges, o que constituía, sob outra forma, verdadeiros sacrifícios humanos, pois que os promoviam para a maior glória de Deus e com acompanhamento de cerimônias religiosas. Ainda hoje invocam o Deus dos exércitos antes do combate, glorificam-no após as vitórias, e quantas vezes por causas injustas e anticristãs. Quão tardo é o homem em desfazer-se dos seus hábitos, prejuízos e primitivas ideias. 40 séculos nos separam de Moisés e a nossa geração cristã ainda vê traços de antigos usos bárbaros, se não consagrados, ao menos aprovados pela religião atual. Foi preciso a poderosa opinião dos não-ortodoxos para acabar com as fogueiras e fazer compreender a verdadeira grandeza de Deus. Mas à falta de fogueiras prevalecem ainda as perseguições materiais e morais. Tão radicada está no homem a ideia da crueldade divina. Nutrido por sentimentos inculcados desde a infância, poderá o homem estranhar que o Deus que lhe apresentam, lisonjeado por atos bárbaros, condene a eternas torturas e veja sem piedade o sofrimento dos culpados? Sim, são filósofos, ímpios como querem alguns, que se hão escandalizado vendo o nome de Deus profanado por atos indignos dele. São eles os que mostram aos homens, na plenitude da sua grandeza, despojando-a de paixões e baixezas atribuídas por uma crença menos esclarecida. Neste ponto, a religião tem ganho em dignidade o que tem perdido em prestígio exterior. Porque se homens há devotados à forma, maior é o número dos sinceramente religiosos pelo sentimento, pelo coração. Mas ao lado destes, quantos não têm sido levados sem mais reflexão a negarem toda a providência? O modo por que a religião tem estacionado em antagonismo com os progressos da razão humana, sem saber conciliá-los com as crenças, degenerou em deísmo para uns, em ceptismo absoluto para outros, sem esquecermos o panteísmo, isto é, o homem fazendo-se Deus ele próprio pela falta de um mais perfeito.